Olá! Nessa videoaula iremos configurar o nosso curso e verificar as atividades dos blocos de navegação, pesquisas que estão disponíveis no Moodle. Aqui podemos ver o nosso Moodle totalmente limpo, sem atividades e sem cursos criados. Tá? Sempre que você for fazer uma configuração, você deverá ativar a edição no canto direito, ativar a edição, para ele permitir a edição e a configuração das disciplinas. O primeiro bloco é o bloco de apresentação. Aqui em editar sumário, o professor deverá colocar o nome da disciplina, o nome do professor e outras informações sobre a disciplina. Salvando mudanças, ele vai aparecer no bloco inicial. Tá? Recomenda-se que nesse bloco inicial não entre atividades das disciplinas em si, os tópicos das semanas que vão ocorrer durante a disciplina. Essas semanas, as atividades, ocorram a partir do tópico 1. Tá? Como podemos ver, aqui só tem o tópico 1. Como que o professor ou o editor pode configurar para mais tópicos? Com a edição ativada, aqui embaixo tem esses dois ícones. Aumentar o número de tópicos e reduzir o número de tópicos. Clicando no mais, no ícone de mais, ele vai adicionar tópicos ao curso. Então, o professor pode configurar quantos tópicos ele vai querer que a sua disciplina tenha. Vamos configurar 4 tópicos, 4 semanas nessa nossa disciplina. À direita, ele possui alguns ícones pré-configurados de pesquisas no fórum, últimas notícias, próximos eventos, atividades recentes. Esses blocos podem ser adicionados ou retirados a qualquer momento. Recomenda-se, para um visual mais limpo da disciplina, removê-los. Para removê-los, o professor clica ao lado da engrenagem na setinha onde aparece ações e vai apagar bloco pesquisa nos fóruns. Ele pede uma mensagem de confirmação, é feita a confirmação e subsequentemente vai excluindo os próximos. Tá? Vamos apagar aqui mais alguns. Sobrou aqui, deixei o atividade recente. Esse atividade recente, ele utiliza as configurações das atividades para fazer o gerenciamento e mostrar para os alunos. Conforme o professor vai configurando as disciplinas, as atividades com datas e horários, períodos de entrega, ele vai aparecendo aqui em atividades recentes. Para não deixarmos ela aqui na direita, a gente pode clicar aqui na cruz de Malta ou então arrastá-la. Clicando uma vez, ele vem aonde eu quero colocar. Para o item navegação, categoria, administração ou adicionar um novo bloco. Vamos colocar em administração. Notem que ele sumiu da direita e veio aqui para a esquerda, abaixo de administração, atividade recente. Caso o professor queira criar algum bloco que não conste aqui na relação, o professor pode vir aqui em adicionar um bloco e escolher dentre as opções disponíveis. Alimentador remoto, andamento do curso, atividade, calendário, mensagens, tags, usuários autenticados, usuários online, notícias no blog. São essas opções de outras ferramentas de bloco. Tá? Agora a nossa tela estando mais limpa, a gente pode configurar, criar, adicionar as atividades ou recursos, como já foi visto em outra videoaula, as atividades previstas no Moodle e os recursos disponíveis no Moodle. Bom, o fórum de notícias, todas as disciplinas já vêm com o fórum de notícias incorporado no primeiro bloco. Esse fórum de notícias, ele consiste somente em informações, em orientações que o professor vai passar para os alunos. Ele não permite que os alunos interajam nesse fórum de notícias. É recomendado que o professor crie um novo fórum específico da atividade, do conteúdo que ele está propondo naquele momento. Esse fórum de notícias no bloco inicial é referente a notícias e avisos gerais da disciplina ou do curso que está sendo ministrado. Todas as atividades
e recursos do Moodle, quando a edição estiver ativada, ele vai aparecer essa marcador, uma caneta, logo após a atividade, o nome do recurso. Clicando nela, o professor pode fazer o quê? Alterar o texto. Ele até aparece uma descrição ali, ESC para cancelar e Enter quando acabar. Colocar, completar, alterar o texto que tiver ali. Vamos colocar só fórum inicial de informações e pressionar Enter no teclado. Automaticamente ele vai alterar. Ele não permite que clique aqui, faça as alterações e clique fora com o mouse. Ele não vai alterar. A opção de edição é terminou e dá Enter. Enter ele vai gravar as informações de alteração. Sempre, essas edições são sempre feitas com a edição ativada. Ao lado, bem à direita, tem a opção Editar. Clicando na setinha para baixo, ele vai ter as opções mover para a direita, ele vai fazer um leve recuo, uma tabulação à direita, como um tab no teclado. Ocultar, a opção ocultar vai deixar oculto, o aluno não vai visualizar que existe essa atividade, que existe esse recurso disponível. Essa opção ocultar pode ser feita também durante a criação da atividade ou do recurso. Nas configurações ela pode ser criada já de forma oculta, só que o aluno não vai verificar, não vai saber que existe essa atividade, ou deixar em mostrar, ele já vai aparecer como está aqui. Duplicar, o que ele vai fazer? Ele vai duplicar esse fórum, ele vai criar um outro fórum com as mesmas configurações, com as mesmas datas, com as mesmas características desse já existente. Tá? Então, duplicar, atribuir papéis em caso de para aluno ou para outros professores poderem organizar isso. E excluir. Clicando em excluir, ele vai pedir uma confirmação, se você tem certeza que deseja apagar o fórum. Clicando em sim, ele vai apagar, vai eliminar esse fórum. Clicando em não, ele não vai apagar. Caso o professor clique acidentalmente no excluir em uma atividade que os alunos postaram arquivos, postaram textos, ou num fórum que os alunos participaram, num bate-papo, clicando em excluir, ele vai apagar todos os documentos, todas as postagens no fórum, todos os arquivos. Não é possível a recuperação. Por isso, antes o professor não vai mais utilizar uma atividade. Antes do professor clicar em excluir, é recomendado que ele oculte para os alunos não visualizarem mais e deixe ali a atividade. Os alunos não vão mais ver que existe atividade, não vão mais poder interagir, mas os dados que foram enviados anteriormente ficam preservados. Tá? Excluindo, é perdido. Ocultando, ele preserva todos os textos. Tá? Vamos deixar ela, deixei oculto agora, vocês viram que ela ficou acinzentado, ficou meio apagado o texto, é sinal que ele está oculto, os alunos não conseguem visualizar. Vamos clicar aqui novamente e vamos mostrar. Tá? Na esquerda, todas as atividades e recursos que o professor criar para os alunos, é interessante que o professor envie uma mensagem para os alunos, ou uma mensagem de boas-vindas dizendo que a disciplina está criada no Moodle, ou está sendo acompanhada no Moodle, ou avisar o aluno que existe uma atividade pronta no Moodle para ele fazer. Um texto para ele fazer uma leitura, um recurso de texto para ele ler, uma atividade de webconferência, um envio de arquivo. É interessante que o professor avise os alunos dessas atividades, desses conteúdos que estão no Moodle. Como que o professor vai fazer isso? Aqui na esquerda, ele vai ter a opção participantes. No bloco navegação vai ter a opção participantes. Clicando ali, ele vai mostrar todos os participantes no curso. Aqui neste curso nós temos somente 3 participantes no curso. Caso tenha mais alunos do que 20, ele vai aparecer em telas separadas. Para o professor não precisar selecionar um por um e selecionar a próxima página, aqui embaixo, em cursos que tem mais de 20 alunos, ele vai aparecer mostrar todos os quantidade de alunos da disciplina. 20, 30, 40, 50 alunos. Clicando ali, ele vai atualizar essa tela com todos os participantes do curso em uma única janela, em uma única tela, sem necessitar trocar de página. Feito isso, o professor vai selecionar tudo,
vai automaticamente marcar e aqui, com usuários selecionados, escolher. O que o professor vai fazer? Enviar uma mensagem. Aqui no texto de mensagem, o professor também tem aquele editor de texto que o professor vai poder formatar o texto, inserir imagem, vai poder configurar direito, esquerdo, fazer toda a organização da disciplina, organização da mensagem antes de mandar para o aluno. Então, mensagem de boas-vindas. Tá? O professor vai digitar a mensagem e aqui embaixo, usuários selecionados atualmente, o professor pode remover algum aluno da disciplina. Todos os alunos, inclusive o professor, receberão a mensagem, vão estar marcados e vão receber. É interessante que o professor deixe seu nome marcado, até para verificar se ele também recebeu a mensagem que ele mandou para os alunos. O Moodle, antes de enviar a mensagem, ele solicita que seja pré-visualizada a mensagem. Caso tenha alguma alteração, alguma revisão de texto, alguma alteração na mensagem. Então, vamos ali. Vamos lá. Pré-visualizar. Ali. Visualização prévia no formato HTML. Ele vai mostrar a mensagem que nós mandamos para o aluno. Atualizar, ele volta para a tela anterior para fazer mais alguma edição na mensagem. Enviar mensagem, ele vai fazer o envio da mensagem. Sua mensagem foi enviada para os usuários. Tá? Voltar à lista de participantes, caso o professor queira mandar uma nova mensagem. Ou clicando aqui em cima da nossa videoaula, ele vai novamente para o nosso curso. Bom, os alunos já foram avisados que tem uma atividade, que tem material no Moodle, que a disciplina vai ser organizada pelo Moodle. Bom, todos os tópicos são munidos dessas configurações. Uma lâmpada que permite marcar esse tópico como um tópico corrente. Esse olho que é esconder o tópico ou visualizar o tópico. E excluir. Tá? Vamos aqui no tópico 1. Aqui permite eu movimentar o tópico 1 para baixo. Deixa eu arrastar aqui. Eu vou arrastar, ele vai, como ele vai sempre mudar, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Tá? Ele vai sempre fazer a organização. Como aqui ele está com o tópico 1, ele vai sempre manter essa indentação. 1, 2, 3, 4 e quantos tiver. Ele vai alterar o conteúdo de um tópico para outro. O que essa lâmpada faz? Clicando na lâmpada, ele vai marcar em um tom de azul. É o que? É um destaque para o aluno que essa semana, esse tópico é o tópico das atividades que estão acontecendo nesse momento, que o aluno vai ter que fazer. É um marcador no meio de todas as outras semanas, que é o marcador que a disciplina está ocorrendo, que esse tópico está ocorrendo nesse momento. Ficando em azul, ele sinaliza. Clicando novamente, ele vai tirar a marcação. Abaixo tem o ícone de um olho. Clicando nele, ele vai fazer o quê? Ele vai ocultar todo o tópico e o conteúdo que estiver dentro desse tópico. Os recursos, as atividades, links para a internet, vídeos, ele vai ocultar todo esse tópico para o aluno. O aluno não vai visualizar, não vai saber que existe esse tópico, ele vai estar oculto. Então, cuide na hora de fazer as atividades, se o tópico aqui estiver oculto, os alunos não vão visualizar, não vão saber que existe esse tópico. Então, durante a criação da disciplina, durante a configuração da atividade, pode ser deixado ele oculto. Na hora de liberar para os alunos, deve ser clicado, pode ver que ele está com um olho com uma marcação de negação, habilitou ali, ele libera novamente. Clicando no X, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, você tem certeza absoluta que deseja excluir completamente o tópico 1 e todas as atividades que nele contém? O que ele vai fazer? Ele vai apagar o tópico, o tópico 2 subsequente vira tópico 1, o tópico 3 vira tópico 2, ele reorganiza a disciplina, mas todas as atividades, recursos, material de aluno, material que o professor disponibilizou para os alunos, serão excluídos. Tá? Então, recomenda-se que o quê? Oculte o bloco se não quiser disponibilizar para os alunos. Se ocultar, ele vai perder todas as atividades, todo o conteúdo. Bom, aqui no bloco, ainda no nosso curso, na esquerda, no bloco Administração, encontra-se o Usuários. A opção Usuários, clicando nela, ele vem a opção Grupos. O que faz esse ícone grupo? Essa marcação de grupos vai permitir que o professor divida a turma em grupos.
para a realização de atividades como a wiki, fórum em grupo, tarefa de envio de arquivo em grupo e algumas outras opções que o Moodle permite o gerenciamento em grupo. Como que é feito esse grupo? Clicando ali em administração, usuários, grupos, o professor vai ter a visão videoaula, oficina 2, grupos. Grupos não tem nenhum criado e membros também não tem nenhum criado. O professor tem a opção de criar grupos automaticamente ou criar grupo manualmente. Vamos criar um grupo automaticamente. Clicando aqui automaticamente, vem a opção para o professor. Esquema de nomes é um campo obrigatório com asterisco vermelho, então esse campo tem que ser preenchido. Ele já vem pré-definido o grupo arroba. O que é esse grupo arroba? É grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Ele já faz uma pré-configuração dos grupos. Especificar número de grupos ou membros do grupo. O professor pode escolher se ele quer dividir a turma em grupos ou quantidade de membros dentro de grupos, que ele vai fazer a organização automática. Se eu colocar número de grupos, suponhamos que eu tenho 5 assuntos para tratar com os alunos. Então eu vou marcar aqui número de grupos barra membros, 5. Eu tenho 5 assuntos para dividir em uma turma de 10 alunos. Vão ser 2 alunos em cada grupo. Se o professor alterar aqui, ó, membros por grupo, o professor quer um grupo com no máximo 3 alunos. O que o Moodle vai fazer? Ele vai dividir a turma em grupos de no máximo 3 alunos. Aqui embaixo ele tem uma opção, selecionar membros do papel, somente estudantes, não todos e nem tutor, porque somente só os estudantes que vão fazer parte desse grupo, e distribuir membros aleatoriamente, alfabeticamente, por primeiro nome e último nome, e aqui umas outras informações também, que é uma organização de ordem alfabética. Vamos deixar aleatoriamente. Aqui tem duas opções interessantes no Moodle, evitar o último grupo pequeno e ignorar os usuários em grupos. Vamos marcar aqui evitar o último grupo pequeno. O que acontece? Se nós formos dividir a turma e fechar 3 grupos de 5 pessoas e o último grupo ficar somente com 2 pessoas, o que o Moodle vai fazer? Ele vai jogar essas 2 pessoas para os outros grupos. Vão ficar alguns grupos maiores e outros grupos menores, para não ficar um grupo com 5 pessoas e outro somente com 2. Então ele vai fazer essa organização de grupos. Deixa eu mudar aqui, como nós temos somente 3 alunos nessa turma, vamos colocar por número de grupos, 3. 3 número de grupos. Então nós temos 3 alunos, número de grupo 3, e vamos aqui, ó, pré-visualizar. Aqui, ó, prévia dos grupos. Grupo A, Daniel, grupo B, Renata e grupo C, Rafaela. Ele já fez uma organização de grupos. Enviar, ele já vai mostrar aqui, ó, oficina, grupos, grupo A, ele vai atualizar o membro, grupo B, os membros do grupo B e os membros do grupo C. Caso eu queira remover algum usuário do grupo, eu vou selecionar qual grupo, localizar o aluno e clicar em adicionar ou remover usuários. Ele vai perguntar qual membro do grupo eu quero retirar a Renata, eu vou clicar nela aqui e vou remover. Ele vai tirar. Não vamos fazer isso agora, tá? E depois, feito isso, voltar aos grupos. Ele vai atualizar os grupos. Aqui nós não excluímos, ele vai mostrar os grupos. Essa configuração de grupo funciona nas atividades que aparece a opção separados por grupos ou grupos visíveis, como as atividades de tarefa, envio de texto online, envio de arquivo, e a atividade de wiki, que é um texto colaborativo.